graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, onde diz assim: No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês, como nós vemos muito nos dias de hoje, né? Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de seus hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto,
aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditos: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Amém? Então, se você está no caminho, querido, muito cuidado para que nenhum falso profeta tire a sua salvação, caia no poço e te leve junto. Amém? O Senhor fala na palavra dele: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da santa palavra dele. Então, quando você vê um profeta falar alguma coisa, um pastor, um padre, seja quem for, falar alguma coisa sobre o que Deus se agrada ou não se agrada, busque na palavra dele saber se realmente o Senhor se agrada ou não se agrada. Não deixe a verdadeira fé, né, pela falsa liberdade, porque é o que se é pregado, né? Que a igreja que segue os mandamentos do Senhor, a pessoa que segue os mandamentos do Senhor é uma pessoa que fizeram uma lavagem cerebral, né? Uma pessoa que vive escrava de usos e costumes, escrava de pastor, né? Escrava disso, escrava daquilo, porque não pode fazer nada, porque não pode beber, porque não pode praticar orgias, porque não pode ir para festas, porque não pode mostrar o corpo para todo mundo, né? Fala 1.000.000 de coisas contra um cristão de verdade, que na verdade é um discípulo, né? Não só acredita em Jesus, que cristão é todo aquele que acredita em Jesus, né? Não é só que acredita em Cristo, mas um discípulo, aquele que segue os mandamentos do seu mestre e o seu mestre também. Amém? Então, essa pessoa prega, né? Que, não, isso não é liberdade, você está vivendo preso sob um jugo, né? O Senhor é um Deus de amor, não existe isso. Ele que criou todas as coisas, Ele que criou a bebida, né? Ele que criou a roupa, Ele que criou isso, criou aquilo, exatamente. E Ele que criou o inferno também. E Ele deixa bem claro na palavra dele que todo aquele que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, né? Herdarão o inferno como sua morada. Por isso que Ele nos pede para não fazermos. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas é um Deus de santidade, que exige santidade, né? Então, uma passagem para que não fique dúvidas, né? Quando uma pessoa for falar para você assim, isso não existe na Bíblia. Não existe, isso daí é pregação de igreja. Aí você vai e fala para a pessoa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha o que o Senhor diz, não é nenhuma igreja, é o que a palavra do Senhor diz. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, olha, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz mais uma vez: porém, quanto aos covardes, aqueles que estão na fé e abandonam,
os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Para que não reste nenhuma dúvida no seu coração de que o que é a palavra de Deus e o que não é. Que ninguém mais o engane e que você tenha a palavra na ponta da sua língua, para quando você receber uma heresia, você saber que é uma heresia. E você também saber defender a sua fé, defender o seu Deus, que é um Deus santo, não é um Deus de bagunça. O Deus de bagunça não é o Deus que nós servimos, o único Deus, né? É o príncipe deste século que tenta tirar a salvação de todo filho de Deus, de toda aquela criatura que Deus fez ali o seu sacrifício na cruz por nós. A intenção do inimigo é tirar a salvação de todos nós, porque assim como ele não vai, ele também não quer que nenhum filho, nenhum ser humano vá também para o céu. Amém? O Eterno te ama, que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Amém?